Fórum Mídias de hoje, 19 de setembro de 2025. Procurei essa notícia aqui, lá no site da Fórum está, mas lá na Folha, no Estadão, no Globo, não estava em destaque na página principal dos referidos órgãos da nossa imprensa. O Dino determina a abertura de inquérito para investigar as conclusões da CPI da Covid. Um assunto que ficou obscurecido, esquecido, por causa da tentativa de golpe de Estado, né? Desde o 8 de janeiro. Aliás, desde dezembro de 2022, com os ataques do dia 12 na diplomação do Lula, a bomba no caminhão lá no aeroporto de Brasília, e o golpe de 8 de janeiro, as coisas ficaram mais relacionadas a isso, e o assunto da Covid ficou um pouco esquecido. E agora o ministro Flávio Dino traz de volta o assunto, botou a Polícia Federal para investigar as conclusões da CPI da Covid. Segundo Dino, destaco que a investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a administração pública, notadamente em contratos, fraudes e licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI, inclusive, né, charlatanismo e tudo aquilo que nós vimos, os crimes cometidos pelo maior criminoso da história do Brasil, Jair Bolsonaro. Agora aqui os indiciados lá pela CPMI da Covid e que, portanto, serão investigados, mesmo que talvez não estejam na lista do Flávio Dino agora, vão ser investigados porque a ordem do ministro é para investigar os que foram apontados na CPMI da Covid. E estão entre eles o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por epidemia com resultado morte, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime, crimes contra a humanidade nas modalidades de extermínio e tal. É um principal auxiliar do Bolsonaro, foi o Pazuello, neste caso. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, epidemia com resultado de morte e prevaricação. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lazzaroni, incitação ao crime, crimes contra a humanidade. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, epidemia com resultado morte. O ministro-chefe da Controladoria da CGU, Wagner Rosário. O ministro da Defesa e já condenado, general 4 estrelas, Braga Neto. O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, o deputado Ricardo Barros, por incitação ao crime, advocacia administrativa, formação de organização criminosa, o senador Flávio Bolsonaro, por incitação ao crime, o gabinete do ódio e da desinformação, o deputado Eduardo Bolsonaro, idem, a deputada Bia Kicis, idem, todos esses estão sendo investigados agora pela Polícia Federal por determinação do ministro Dino. A foragida que acabou engaiolada na Itália, Carla Zambelli, o vereador Carlos Bolsonaro, pelo crime também, o Osmar Terra, outro difusor de fake news, epidemia com resultado morte, o deputado Carlos Jordi, o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fábio Weingarten, prevaricação e advocacia administrativa, o Felipe Martins, também assessor especial para assuntos internacionais, aquela médica do gabinete paralelo
Nise Yamaguchi. Gente que a gente não pode esquecer. O ex-assessor da presidência da República, Arthur Weintraub. O empresário Carlos Wieser. E mais o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, o Bernardo Custer, o Leandro Ruschel, o Luciano Hang, o Técio Arnaud. A CPI expôs política de morte e omissão deliberada. A comissão comprovou a demora intencional na compra de vacinas, a promoção de tratamentos ineficazes e a priorização de interesses econômicos e políticos em detrimento da vida da população. Eu tinha falado de todo mundo e estava me esquecendo dele? Claro que não. O líder de tudo, o chefe, o principal responsável, o criminoso mor, o líder da quadrilha, já condenado a 27 anos e 3 meses e que agora tem mais esses BOs para resolver aí na CPI da Covid. São vários os crimes imputados ao criminoso. Epidemia com resultado morte pode pegar de 10 a 15 anos a mais de cadeia. Infração de medida sanitária, de 1 mês a 1 ano. É pouquinho, mas vai acrescentando ali, é mais 1 mês ali, mais 1 mês aqui. Charlatanismo, inculcar ou anunciar cura por meio, 3 meses a 1 ano de detenção. Incitação ao crime, 3 a 6 meses. Falsificação de documento, 1 a 5 anos. Emprego irregular de verbas públicas, de 1 a 3 meses de detenção. Olha só, emprego irregular de verbas públicas, o crime é pequenininho. É tanta gente que faz isso. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, 3 meses a 1 ano de detenção. E crimes de responsabilidade. Não devemos esquecer que o Bolsonaro foi denunciado ao Tribunal Penal Internacional por isso também, certo? Crimes contra a humanidade. O Tratado de Roma, do qual o Brasil é signatário desde 2002, estabeleceu a criação do TPI, ao qual o Bolsonaro foi denunciado. E aqui, aquilo que nós não podemos esquecer nunca, o comportamento do Bolsonaro, do criminoso, enquanto as pessoas... Agora, o filhinho dele fala que ele teve uma crise de soluço que ficou 10 segundos sem respirar. 10 segundos. E eles pedem oração. E, no entanto, as pessoas morreram por falta de oxigênio, porque não enviaram oxigênio para Manaus. A pessoa queria respirar e não tinha ar. Morreram. Não foi uma ou outra, e não era 10 segundos, é para sempre. A pessoa parava de respirar para sempre, morria. Enquanto isso, este era o comportamento do criminoso. E hoje, o Brasil ultrapassou a marca dos 500 mil mortos pela doença. Temos, no momento, uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus. O Brasil é o pior país do mundo na gestão da Covid-19, segundo estudo australiano que analisou 98 governos. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Aqui dela, a veia dela tupada, tentando ela fazer força para tentar respirar. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Por que lutar contra a vacina? Pô, se eu, sabe, eu daria tudo para ter, sabe, porque meu filho tivesse tido essa chance, ele não era um número, sabe, ele era uma pessoa, era um menino maravilhoso. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Nunca mais eu vou ver ela.
Nunca mais. Ela nem vai ver minha irmã nascer. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Minha mãe acabou de morrer! Meu pai tá morrendo, morre! Saudáveis! Porque pegaram Covid! E daí? Ela não vai. Lamento, que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Mais uma coisa, como Não sou coveiro. Tá? Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Ela cozinhava bem demais. Ela era alegre, ela era feliz. Ela adorava fazer palhaçada. A gente não tem uma foto dela que não seja sorrindo. Agora o homem valente que dizia que todos vamos morrer, que temos que se está com falta de ar vai para o hospital, que deixem de mimimi. Agora a família dele fica falando que nós temos que ter pena do Bolsonaro, porque ele está soluçando, porque ele está vomitando. Mas a gente era para nunca mais esquecer. Mas não é só isso. Agora é a CPI da Covid. Mas não é só isso que ele tem para responder, não. Ó. É para a gente não esquecer, ó, tem isso aqui também. Ó. Ladrão de joias. O ladrão de joias também vai ter que ser julgado. Mas também não é só isso, não. Tem a rachadinha. Ele também tem que responder pela rachadinha, ele e os filhos. Ele e os filhos. Aliás, falando em rachadinha, chefe de gabinete de Mota tem procuração para movimentar salários de 10 funcionários. Desde 2011, a chefe de gabinete do Mota, presidente da Câmara, tem uma procuração dos funcionários do gabinete que autorizam que ela administre as contas bancárias deles. E por que isso, hein, Hugo Mota? Por que isso? Todos esses caras têm que se explicar na justiça. Foi isso o Fórum Mídias de hoje.